Olá, boa noite para você que estava aí aguardando por nossa aula nesse final de setembro amarelo, hoje dia 26 de setembro, né? Como o tempo passa depressa, próxima semana já é outubro. As coisas prometem, próxima semana já tem muita novidade por aí, se Deus quiser, tudo em paz com vocês. Aqui também só faltando vocês participarem do chat, tá bom, Pajeú? Hoje eu quero ver Pajeú respondendo todas as nossas perguntas, porque hoje a nossa aula é de podcast. Vocês já ouviram falar de podcast, né? Hoje olha, por incrível que pareça, hoje o podcast é um gênero textual que dá muito dinheiro, pessoal. Vamos aprender a fazer podcasts. Fazer, publicar, fazer render. Não é isso? Antes, o podcast era só um arquivo de áudio. Hoje é arquivo de áudio e vídeo, tá bom? Hoje nós temos programas patrocinados por grandes redes televisivas só de podcast, porque a prioridade do podcast é arquivo em áudio, certo? Mas como hoje tudo tem transmissão, você termina assistindo as pessoas lá participando dos podcasts ao vivo. Antes, o podcast era um programa que você já recebia pronto, recebia gravado. Hoje você acompanha podcasts ao vivo, está só evoluindo. Então, se liga aí, porque esse gênero está dando o que falar. E você pode fazer na escola, você pode fazer na sua comunidade, você pode fazer em casa, brincadeira com a família, né? No grupo da família, soltar os podcasts. Então, é um gênero que você pode aplicar de várias formas, divertidamente ou funcionalmente, tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre podcast. Atenção, Pajeú, vamos podcastar. Estou até criando palavras hoje, né? Podcastar. Podcast. Já ouviram falar dessa palavra? É nova, né? Ela já foi associada ao VOLP, né? Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O podcast já faz parte do VOLP, tá bom? Já é uma língua abrasileirada. Interessante, né? Você tem a palavra podcast, já está no VOLP, já faz parte da língua portuguesa. Fake news também. Pandemia já existia. Era palavras que vieram com a pandemia. Lockdown, né? Lockdown também foi colocado no VOLP, associando já uma palavra brasileira. Mas sofrência não. Sabia dessa, Mariana? A palavra sofrência não está no vocabulário da língua portuguesa. Não foi admitido. Por que será, né? O podcast está lá, o looking down também, e a sofrência não. Que pena, né? Sofrência tão falada, tão curtida. Mas por quê, professora? Porque já existe a forma brasileira de sofrência, que não é sofrência, é sofrência, com C cedilha, sofrência. É que as pessoas chamam sofrência, mas não é sofrência. Por isso que não é admitido, tá bom? Porque já existe a palavra correta, correspondente à palavra sofrência de sofrimento. Beleza? Então, vamos ao nosso podcast, porque hoje nós temos muitos pods aqui para mostrar para vocês. E eu já começo a aula assim perguntando: você curte os podcasts? Eu curto, eu falo sério. Como eu viajo muito, né? A gente trabalha aí pelas estradas da vida, a gente dá aula aqui em Teresina, final de semana a gente está bem aqui em Corrente, no outro estamos ali em Parnaíba, quer dizer, a gente viaja o Piauí todo. E tem partes aí da estrada que a gente não tem rádio. Eu não gosto muito de ouvir música, né? De ficar ouvindo música. Então, o que eu faço? Eu baixo alguns podcasts de temas bastante interessantes e vou ouvindo, tá? É uma forma de distrair, de aprender, né? De ficar por dentro. Às vezes eu baixo books também. Eu baixo e-books em voz, né? Em áudio. Audiobooks, certo? Eu baixo alguns audiobooks e eu vou lendo o livro e ouvindo ao mesmo tempo. Já passou por essa experiência? Você está com o livro na mão e ouvindo ao mesmo tempo a narração dela. Bem que a narração é meio mecânica, aquela voz de mulher do Google, sabe?
mas é interessante. Então, você curte podcast? Eu coloquei essa matéria do UOL, tá bom? Porque é algo que chama muita atenção da garotada hoje, que são os pods, como os costumam chamar, né? Eles já estão até abreviando o nome podcast, é chamado de pods, tá bom? Então, você já curte os podcasts? Programa de rádio na internet, resiste ao tempo e ganha mais e mais fãs. Tá aí, ó. Programa de rádio na internet, resiste ao tempo e ganha mais e mais fãs. É o que eu falei para vocês. É um gênero textual que está em ascensão. Se vocês quiserem ler toda essa matéria, vocês vão na UOL Notícias e pesquisem essa matéria que foi feita pela Larissa Leiros Baroni e Márcio Brandão, com a edição de Fabiana Utinaca e a Lilian Ferreira. Segundo, podcast. Aí dizia isso aqui na matéria da Veja, tá bom? Eu usei ali uma capa da UOL, e aqui dentro eu uso um texto da Veja. Só para vocês terem ideia de como o podcast é muito falado, né? De como todo mundo fala de podcast. Para quem curte programas de rádio, existem os podcasts. Pod vem daquele nome iPod. Vocês se lembram do iPod? O iPod foi um aparelho que substituiu o Walkman. Não se lembram do Walkman? Era tipo uma caixinha que você colocava uma fita cassete dentro, o fone de ouvido, e saía por aí com a caixinha pendurada na cintura, tocando a sua fita preferida, né? E ouvindo aqui nos já fone de ouvido, viu? Já eram fones de ouvido dos mesmos que temos hoje, do mesmo formato. Tanto os grandes, né, aqueles volumosos, como aqueles mais modernos, já existia na época. Então, o iPod foi uma ferramenta criada pela Apple, tá bom? A Apple criou o iPod e, digamos, foi o que salvou a música da pirataria. Foi o iPod que acabou com os CDs piratas, sabiam? Olha só a tecnologia ajudando os artistas a recuperar o seu dinheiro, né? A recuperar a sua obra, a sua criação. Então, quando a Apple lançou o iPod era uma espécie de Walkman diferente. Por quê? Porque no Walkman você tinha que gravar a fita cassete, que só cabiam, você podia usar, a fita você virava, tá bom? Você ouvia de um lado, o lado A e lado B. Você podia gravar média de 20 músicas de um lado, 20 do outro, e já enchia a fita. Com 40 músicas estava cheia a fita. E tem mais. As fitas cassetes, né? Essas fitas TDKS, que eram as fitas de gravadores, elas também eram pirateadas. As pessoas copiavam discos e vendiam. Bom dia, boa noite, Tereza. Faz tempo que a gente não se encontra, não é verdade? A Tereza se lembra do tempo das fitas cassete, não lembra, Tereza? A gente comprava a fita, aí botava no toca-fita e ouvia as músicas. A gente até gravava do rádio para a fita, gravava do disco, né, do LP para a fita, e a gente tinha o Walkman. Tu teve, Tereza, na tua adolescência, você teve o Walkman? Né? As pessoas andavam com Walkman, aí só assim, era muito limitado, porque você tinha que ouvir sempre a mesma fita, aquelas mesmas 40 músicas, quando no máximo cabiam 40 músicas, né? Ou então você tinha que andar com uma caixinha, com o chamado porta-fitas, tá bom? Havia uma caixinha, assim, eu tinha uma malinha, né, chamada de porta-fitas, onde você guardava lá, enfileirava as suas fitinhas para você ouvir durante a viagem. E o iPod foi criado assim, ó, ele era menor do que esse telefone, o iPod, um aparelho menor do que esse telefone. E ao invés de você colocar a fita para ouvir, você comprava uma playlist de, digamos, pelo preço de $1, que hoje está em média R$5, não é? Pelo preço de R$5, você comprava mais de 1000 músicas. Imagina só. Com R$5, tu não comprava 2 fitas cassetes. E com R$5, tu comprava uma playlist
uma playlist aqui você quisesse, sertanejo, baião, forró, tudo que havia de música na época, né? Músicas românticas, internacionais, MPB. Você comprava a playlist e ele baixava automaticamente, ficava gravado lá no seu aparelho. Aí você colocava aqui o fone de ouvido, aí botava. O iPod ele era menor do que isso aqui, eu falei, né? Parece uma caixinha assim, ó. Ele era uma caixinha assim. Aí você colocava aqui do lado, menor, menos volumoso do que o amigo dele, né? Que era o. Deixa eu lembrar o nome dele, do outro que eu falei ainda há pouco. O Walkman, né? Menor do que o Walkman. E cabia muito mais músicas. Então, era muito vantajoso. E salvou a indústria da música mundial. Porque os artistas estavam perdendo muito dinheiro com a pirataria. Então, o iPod, como você comprava a playlist, todos os músicos que vendiam suas músicas digitais para a plataforma ganhavam a sua parte, né? Ganhavam seus direitos autorais. Certo? Então, preservou aí a lei dos direitos autorais. O iPod salvou o mundo da pirataria de músicas, tá certo? Só lembrando aí para vocês, o iPod foi um instrumento muito importante nesse passo da tecnologia para salvar o mundo da pirataria e salvar os direitos autorais de nossos artistas. Então, começou assim, juntou o iPod, que era um aparelho só para ouvir áudio, tá? Ele não era aparelho telefônico, hoje eu sei. Hoje você ouve suas músicas do seu telefone. Hoje o telefone tem a mesma função do iPod, beleza? E juntou com o famoso broadcast. Broadcast é o nome que era dado à transmissão. O broadcast é a palavra em inglês que significa transmissão, tá bom? Então, virou uma transmissão via iPod. As pessoas começaram, ao invés de música, gravar áudios. Áudios sobre saúde, sobre política, sobre ecologia, áudios de entrevistas com famosos, áudios documentários sobre vida, programas de rádio gravado, feito em caixinha, já envelopado completo, começo, meio e fim, não é isso? Séries feitas em áudio, tudo feito em áudio, passou também a ser vendido para a Apple. E as pessoas começaram a comprar também na sua playlist esses áudios, e assim foi criado o podcast, tá bom? Podcast, como antigamente os programas costumavam, né, ter apresentadores, lembram? Ter apresentadores, os temas e a periodicidade. Era assim que aconteciam os programas antes. Tinha o apresentador do rádio, né? Eram programas de rádio. Aí eles traziam temas. Hoje vamos falar sobre a violência doméstica. Hoje vamos falar sobre a inclusão dos surdos, já que hoje é um dia que a gente lembra, tá bom? Que a gente lembra mundialmente aí do tema dos surdos, né? Da inclusão dos surdos. Então, os programas costumam ter apresentadores, aí traziam os temas e tinham os convidados para debater sobre o tema, para falar sobre aquele tema, geralmente especialistas na área, também pessoas testemunhas, né? Pessoas que passavam por aquele problema, certo? E tinha a periodicidade. Às vezes não era todo dia, era uma vez por semana, 3 vezes por semana, tá bom? Tinha o período, então você só podia ouvir naquele horário. Digamos, no programa do rádio é assim, né? O programa do rádio, se você quiser ouvi-lo, você tem que ouvi-lo no horário dele. Se você quiser ouvir o programa da Cíntia Lages, por exemplo, que passa na TV Jornal Meio Norte, né? TV Jornal Meio Norte, você tem que acordar bem cedinho, que começa às 6h30 da manhã e vai até às 9 horas da manhã. Então, se você quiser acompanhar, tem que assistir ao vivo. O podcast, não. O programa fica todo gravado, você baixa e ouve quando e onde desejar. A diferença é que eles podem, né, os podcasts, eles podem ser ouvidos a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode ouvi-lo no computador do trabalho,
Mas cuidado, tá bom? Não vai deixar isso atrapalhar a sua produtividade, porque aí vai dar ruim no seu trabalho. Você pode ouvir no rádio do carro, você pode ouvir no seu celular, por exemplo, e na maioria das vezes são produzidos de forma independente, né? A maior parte dos pods hoje são todos independentes. A palavra pod quer dizer caixinha, né? Caixa, pod, caixa. Os pods são os box, caixas. iPod, do iPod, o iPod, que era uma caixinha de música, tá bom? E o cast, que veio do broadcast, quer dizer transmissão. Então, virou isso daí, virou um programa que as pessoas apresentavam periodicamente. Depois, eles puderam ser arquivados, aí você vai lá e baixa no seu agregador de podcast preferido, né? Você escolhe qual você prefere, baixa os pods que te interessam. Alguns são gratuitos, tá bom? Outros são pagos, porque as pessoas têm que receber por sua obra, claro, né? Evidente, pelo seu trabalho. Ninguém é relógio para trabalhar de graça. Então, desde 2004, quando os primeiros programas começaram a fazer sucesso por conta dos iPods, o formato só cresceu em popularidade e abrangência. E hoje, então, estamos aqui, ó. Então, assim, foi em 2004 que os primeiros podcasts começaram a bombar realmente, né? Através desse mecanismo, desse novo formato, tá bom? E hoje está assim no auge. Hoje todo mundo quer ter podcast. Hoje as pessoas saíram mais dos blogs, né? Teve uma época teve uma explosão de blogs, todo mundo fazia blogs, e hoje as pessoas estão migrando para o podcast. E vocês podem acompanhar os podcasts também pelo YouTube, tá? É só pesquisar podcasts que vocês encontram no YouTube. Nas redes sociais também transmitem podcast. Eu assisti outro dia um podcast do meu irmão, que é candidato lá no Maranhão, e eu assisti pela rede social, certo? Então, hoje você assiste e acompanha pelas redes sociais, por várias plataformas. Hoje, tem podcast para todos os gostos. Tem podcast de música, de esporte, de notícia, de comportamento, de tecnologia, humor, e tem até podcast de crimes, né? Podcasts que falam sobre os grandes crimes da história, crimes que ainda hoje são insolucionáveis. O meu filho, por exemplo, adora esse podcast de crime. E um podcast que ele ouve sempre, que ele comprou e baixou, é sobre o Jack o Estripador, né? Ele acha muito interessante a história de Jack o Estripador, como é que a polícia britânica, uma das melhores polícias do mundo, não conseguiu revelar, não conseguiu descobrir quem era Jack o Estripador, tá bom? Então, nós temos podcast hoje para todos os tipos de tendência, tá? Você se reconhece no que você mais gosta e você baixa e vai ouvindo. Entendeu? Simbora. Então, veja aqui o gráfico, como é que acontece o podcast. O ouvido brasileiro, né? O ouvinte brasileiro de podcast. Vocês sabem como é que são os ouvintes brasileiros de podcast? Quem é que mais ouve? Se eu perguntar para vocês assim hoje, quem é que mais ouve podcast hoje no Brasil? É o homem ou a mulher? É o jovem ou é o adulto ou é a criança? Então, a revista Veja, aliás, a pesquisa Pod, né? A Pod Pesquisa, em 2014, fez um perfil. Eu acredito que, passado tantos anos, já estamos em 2022, esse número já deve ter diferenciado, né? Então, naquele tempo, 87% dos ouvintes de podcasts eram homens, tá? E a idade média desses homens era de 25 anos. Os internautas, na época... Olha aqui, olha a imagem isso aqui que eu chamo de iPod, ó. Esse aparelhinho aí que era o iPod, tá bom? Uma caixinhazinha que você comprava a gente só baixava mesmo música, você não ligava dele, você não fazia... Ele era exclusivamente para arquivos de áudio, tá bom? Naquela época, em 2014, as mulheres representavam 12% do público de podcast e do público de internautas. Hoje isso está muito mudado, gente, não tem nem como
você duvidar, certo? E vamos ver aqui. As pessoas ouviam em casa. Quem ouvia podcast em casa? 45% das pessoas, quase 46%, né, das pessoas ouviam podcast em casa. Mais de 34% das pessoas ouviam podcast no carro ou no transporte público. É muito bom você ir no ônibus ouvindo os pods, tá bom? 18% ouviam os podcasts no trabalho, que não é recomendado, porque trabalho é lugar de produtividade, e apenas 0,74% ouviam na escola ou na faculdade, até porque não dá nem tempo. Se o professor te pega de fone de ouvido na sala de aula, vai dar muito mal para você. Então, toda a razão. Aí vem a outra pesquisa. Então, aqui é o perfil do brasileiro em 2014, quem era que ouvia mais pods, né? Naquele tempo, 87% eram homens. Eu acredito hoje que essa média de idade deve ter baixado para 16 anos. E eu acredito que existe um equilíbrio aqui, mais ou menos de 47%, 48% para cada lado, viu? 50-50, eu diria. Hoje, se fizer novamente essa pesquisa, esse perfil será diferente. Então, que tipo de podcast se ouvia em 2014? Quais eram os podcasts preferidos naquela época? 2014 as pessoas estavam aprendendo ainda a lidar com a tecnologia, não é verdade? Eu me lembro que eu comecei a usar a tecnologia, o computador, para duas razões. Primeiro, para fazer meus trabalhos da universidade, né, para deixar que eu teclava na máquina de escrever, aposentei a máquina de escrever e passei a fazer no computador. E segundo, eu usava para fazer joguinhos. Né? Entrava na internet para jogos, né? Baixava os joguinhos e ficava jogando. Era praticamente para isso, quando eu comecei a usar computador. Então, assim, em 2014, as pessoas não tinham tanta familiaridade com a tecnologia, não havia tanta variedade de podcasts de qualidade, né? Não havia tanta qualidade em podcast como temos hoje. Eu acredito que hoje essa pesquisa também seria diferente, tá? Mas, em 2014, os podcasts preferidos de se ouvir eram humor e entretenimento, em primeiro lugar. Mais de 86% dos ouvintes de podcast gostavam de humor e entretenimento. Isso é coisa de homem mesmo, né? Cinema, televisão, séries correspondia a 68% dos mais ouvidos. Podcast sobre games, né? Bem coisa de homem também, era mais ou menos 62,42%. Podcast sobre tecnologia correspondia a 59%, quase 60%. E ciências, né? Podcast sobre ciências, vacinas, coisas sérias, também era bem alta a taxa, 42,27%. E ouvem, em média, 5,50 de podcast por 8,08 horas por semana, né? As pessoas ouviam, na época, em média, 5,5 podcast por 8 horas por semana. Era a média semanal de 5, em média, 5,5 podcast, eu vou arredondar para 6. As pessoas, em 2014, ouviam média de 6 podcasts por semana e passavam até 8 horas por semana ouvindo os pods. E eu pergunto para vocês, em casa, vocês que estão aí nos assistindo na escola, quanto vocês ouvem de podcast hoje por semana? Quantos podcasts vocês escutam por semana? Naquele tempo, o brasileiro, né, ouvia, em média, 5,5 podcasts por semana. E passavam 8 horas da semana ouvindo podcast. E quais eram as regiões em que mais se ouviam podcast? Gente, aqui é o mapa da exclusão digital. Eu posso chamar esse mapa de exclusão digital. Como você sabe, a tecnologia chega primeiro na maior região do país, que é o Sudeste, que é uma região formada por 3 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, tá bom?
Então, a tecnologia chegava primeiro na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Logo, o que é que você tem? 57% da população que ouvia podcast estavam na região sudeste. A segunda região que mais se ouvia podcast é a região sul do Brasil, que também é uma região hiperdesenvolvida, certo? E quais são os estados, professora, que compõem a região, né? Quais são os estados aí que compõem a região sul? São 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui é um S, tá bom? Os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, quem mais ouvia podcast eram as regiões mais desenvolvidas do país. A região que concentra a maior renda do país, que é a região sul e sudeste. A região nordeste ficava em terceiro lugar, com 9 estados, tá bom? 9 estados aqui formam a região nordeste. Você tem o quê? Você tem a Bahia, você tem o Maranhão, você tem o Piauí, você tem quem mais? Alagoas, você tem Alagoas, Sergipe, Pernambuco, né? Paraíba, Ceará. Já deram os 9? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte também. Pronto. Deixa eu ver se tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Os 9 estados aí, os 9 estados da região Nordeste consumiam, na época, apenas 12% dos podcasts. Hoje, eu tenho certeza também que esses números mudaram, tá bom? E a quarta região que mais ouvia, Centro-Oeste, que é onde ficam principalmente o Distrito Federal. Aí nós temos Goiás, nós temos Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Está faltando mais estados aí? Goiás, Mato Grosso do Sul, né? E o Distrito Federal, que formam a região Centro-Oeste. Ficava aí em quarto lugar, com 7,05% dos ouvintes de podcast. A região Norte, que é a maior do país, olha aí, a região Norte, que é a maior do país, ficava aí, digamos, em quinto lugar, né? Quinto lugar é a região Norte, com 2, ou seja, é o último lugar, gente, das 5 regiões do país, a menos inclusiva. Aqui tinha, ainda hoje, isso aqui não atualizou, não. Se vocês pesquisarem, ainda hoje, a região Norte é a que tem menos inclusão digital. Aqui é o mapa da exclusão mesmo, tá? A tecnologia está mais concentrada no Sul e Sudeste, segundo lugar no Nordeste, terceiro Centro-Oeste e último lugar você tem ali o Norte, tá bom? E aqui no Norte, quais são os estados? A gente tem o Acre, Roraima, Rondônia, né? Rondônia, Roraima, o Amazonas, que é o principal, temos o Pará, temos o Tocantins por aqui, ó, Tocantins, né? Temos o Tocantins, está faltando alguém, tá? Acre, Tocantins, Rondônia, Roraima, Amapá, tá aqui o Amapá, Amazonas e Amapá. AP, né? Amapá, AP. Eu acho que a sigla do Amapá é o AP. Deixa eu ajeitar. AP, Amapá. Pronto. São esses aí. Temos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 estados na região Norte. Parece que eu ainda sei alguma coisa sobre as regiões do Brasil. E vamos lá. Computador, smartphone, iPod e som automotivo no Brasil era distribuído assim, olha. 42% da população em 2014 tinha computador, os mesmos 42% tinham smartphone. Esse bichinho aqui, olha, esse
né? Esse instrumento aqui, chamado de iPod, professora, não é o iPad? Não, é o iPod, tá? Ele era só uma caixinha de música, porque antes os smartphones não tinham essa função de iPod, de armazenar música, armazenar áudios. Hoje ele faz tudo. Então, hoje, o iPod foi inserido dentro do smartphone. Então, 12% da população somente, né, no Brasil tinha o iPod e 2,69% ouviam o iPad pelo som automotivo. Aqui por onde se ouviam, né? Então, as pessoas ouviam mais os podcasts pelo computador e pelo smartphone. Eram as plataformas não, aí são os instrumentos, né? As ferramentas mais utilizadas para consumir o podcast. Beleza? Bem explicado? Gostaram? Pois é, uma aula diferente de linguagens, né? Simbora. O que dizem os fãs do gênero? O que as pessoas que amam o gênero podcast, o que é que eles falam? Aqui nós temos 3 pessoas de perfis diferentes, tá bom? Nós temos a Clara Zamit, ela tem 26 anos, ela é designer e fotógrafa, ela ouve iPad, ou melhor, ela ouve podcast, gênero, vou botar o nome para a gente não esquecer, do gênero podcast. Fãs, né? O que dizem os fãs do gênero podcast. Então, a Clara Zamit, 26 anos, designer e fotógrafa, ela ouve podcast desde 2009. Ela diz assim, ó, passo 2 horas por dia ouvindo podcasts, mas confesso que já cheguei à marca de 8 horas. Ó, ela já ficou até 8 horas por dia ouvindo podcast. Gosto de ouvir quando estou trabalhando, faxinando em casa, né, cuidando da casa, ou no transporte público. Foram os 3 lugares também bastante citados, no trabalho, né, em casa e no transporte público. Raramente paro só para escutar os programas. Não consigo me concentrar desse jeito. Gosto da informação, olha os tipos de que ela gosta. Gosto da informação com pitadas de humor. É mais fácil entender um assunto ouvindo podcast do que lendo revista. Olha só, ela prefere as notícias comentadas, com pitadas de humor até, né? E gosta mais de podcasts do que de revista. Outra coisa do perfil da Clara é que ela gosta de ouvir podcast se movimentando. Ela diz que não gosta de ouvir podcast parada. Eu também, se eu ouvir um podcast parada, eu durmo. Tá bom? O meu lugar preferido de ouvir podcast é no carro, durante a vinda para o trabalho, né? No percurso entre um trabalho e outro, eu vou ouvindo podcasts, tá bom? Ou quando eu estou em viagem, também eu ouço podcast. Aí é a hora que eu durmo, gente, eu confesso, tá? Se eu ficar parada, eu durmo. Já o Bruno Casimiro, tem 29 anos, ele é locutor, e ele ouve podcast desde 2012. Ele diz assim, sempre curti rádio, né? Tanto que ele é locutor, então ele sempre curtiu rádio. Mas já estava cansado da mesmice dos programas. Olha o que foi que o podcast trouxe para o rádio. Trouxe inovação, né? Trouxe um formato diferente para programas de rádio. Conheci os podcasts num site de cultura nerd. Tem essa aventura aí também, tá bom? Tem pessoas aí que chamam as pessoas que gostam de podcasts dos nerds, geeks, né? Hoje chamados de geeks. Agora ouço ao menos 5 horas por dia no trabalho, no banho. Como é que ele consegue ouvir podcast no banho? Então não é no fone de ouvido, botar na caixinha de som, né? No banho ou na hora de dormir. É a melhor hora de dormir, a gente dorme mesmo. Me apaixonei, ele diz, né? Me apaixonei tanto pelo formato que foi ele que me inspirou a virar locutor. Olha aí, então, por que ele virou locutor? Porque ele gostou muito dos podcasts. Até tentei criar um canal de pods, né? Mas faltou tempo e grana. Preciso de investimento. Quando eu estiver mais estabilizado, quero voltar. Pronto, tá aí. Um apaixonado por podcast. Aqui nós temos o testemunho de outro apaixonado, fã
do gênero podcast, que diz, é o Felipe Medeiros, 33 anos, ele é administrador de redes e ele ouve podcast há 8 anos. Ele diz, quando eu era pequeno, lembro de meu pai lendo jornais todas as manhãs para se atualizar. Grife isso aqui, olha. Os podcasts de hoje eram os jornais que os pais liam de manhã, não era? Eu também acordava, lá em casa nós tínhamos a assinatura do jornal Meio Norte, lembro, e a minha mãe, sempre que eu levantava, né, para ir para a escola, a minha mãe estava com o jornal na mão. Eu queria aquela parte que falava das novelas, sabe? E dos signos, eu achava legal. Mas aí eu tinha que esperar a mamãe ler primeiro, para depois eu ler. Então, eu só lia quando eu voltava da escola, na parte da tarde, é que eu ia ler o jornal. Mas era legal porque você só tinha aquela informação o dia todo. Hoje, a informação ela é renovada a cada momento, a cada hora, nós temos informações diferentes, não é? Então, olha, tem 2 coisas aqui que eu quero acentuar para vocês, tá bom? Primeiro, o Bruno, ele fala que cansou da mesmice dos programas de rádio. Então, você anota que o podcast foi um gênero que praticamente substituiu ou renovou, tá bom? Não substituiu, ele renovou o formato dos programas de rádio. Já o Felipe Medeiros já disse que cresceu vendo o pai dele lendo jornais todas as manhãs. A forma que eu achei para me manter informado foi o podcast. Então, para o Felipe, ouvir podcast de manhã é como o pai lendo o jornal todos os dias, né? Ele faz uma comparação de igualdade. Olha, o pai lendo jornal, é igual ao filho ouvindo podcasts. Viu só? Já para esse outro aqui, ele diz que o podcast renovou programas de rádio. Tirou da mesmice, né? Se tirou da mesmice, é porque renovou. Já para a Clara, ela disse que foi um jeito que ela encontrou de gostar de informação com humor. Ela gostou dos podcasts por causa da informação com humor. Cada um gosta de podcasts por motivos diferentes. É mais prático e uma forma mais coloquial de compreender conteúdos acadêmicos. Então, ele gosta de assuntos científicos, tá bom? Consigo ouvir as principais notícias e tendências da minha área, ao mesmo tempo em que faço outras coisas, como ir e voltar do trabalho. O interessante é isso. É porque o podcast, ele não aluga seu tempo, tá? Você não deixa de fazer uma atividade para ouvir podcast. Por exemplo, você faz atividade física, caminhada, né? Você gosta de caminhadas. Que tal você fazer caminhadas com informação? Você baixa podcasts sobre saúde, cultura, cinema, televisão, tá bom? Fofoca, gente. Tem podcast de fofoca, podcast de entrevistas, podcasts de conhecimentos, tá? Podcast de aulas. Aqui mesmo o Canal Educação produz vários podcasts. Podcast de literatura, de redação, de inglês, podcast de todas as áreas, de biologia. E você pode se preparar para o Enem ou para outros estudos apenas ouvindo os nossos podcasts. Então, o podcast renovou o programa de televisão, o programa de rádio, não é isso? O podcast, ele traz informação com mais humor.
o podcast substituiu a leitura diária do jornal e, principalmente, o podcast não aluga, não atrapalha você de fazer alguma coisa. Você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo ouvindo podcast. Então, o que vocês tiveram aqui foram explanações, né, vitais, importantes sobre a importância de podcasts. E aqui eu tenho ela, a nossa revelação do canal Educação, nossa aluna do canal Educação, aluna do Pré-ENEM Seduc, aluna das salas online. Ela é de Dom Inocêncio, Gabriela Nascimento. E ano passado, aliás, em 2020, ela criou o podcast da Gabi, tá bom? E o podcast da Gabi se chamava Papo de Redação. Ela aprendeu com a professora Patrícia Lima uma técnica de escrever redação e ela resolveu pegar essa técnica da Patrícia Lima, gravá-la em áudio e compartilhar esse áudio com todos os seus colegas que se preparavam para o Enem. Podcasts são todo tipo de mídia de áudio que possa ser ouvida em dispositivos móveis e em computadores. Existem diversos tipos de podcast e cada vez mais empresas e profissionais autônomos adotam esse canal para produzir conteúdo e obter mais seguidores. Uma pesquisa feita pelo Ibope e divulgada na Maratona Piauí CBN de Podcast 2019 mostrou que 40% dos entrevistados já ouviram algum programa de áudio na internet. Principalmente os meninos que estavam se preparando para o Enem, que estão, né, se preparando para o Enem, eles curtem bastante o podcast de redação da Gabi, que daqui a pouco a gente vai ler um trecho do pod dela, tá bom? Já a gente volta.